Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Olá, irmãos e irmãs. Este ano, o Natal cai de segunda-feira. E é por isso que, mesmo sendo o quarto domingo do Advento e o Natal, dois momentos bem diferentes, este ano fica difícil dividi-los. Até porque o próprio domingo introduz a festa de Natal. Então vamos fazer agora uma pequena reflexão focando os dois momentos diferentes. E vamos iniciar com o quarto domingo do Advento. Qual é a postura que nos é pedida por este domingo? Eu diria a postura de Maria, que recebe o anúncio do anjo. Isto é, a admiração, o assombro, a maravilha. Esta reação de Nossa Senhora diante de uma novidade profunda que ninguém teria imaginado antes. Deus que se faz homem. Deus que escolhe uma simples criatura para se tornar um entre nós. O anjo entrou onde ele estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Nós temos que reconhecer uma coisa fundamental e importante. O Senhor que vem porque tem amor e misericórdia para com todas as suas criaturas. Maria é a cheia de graça, aquela que recebe o dom precioso de Deus, um presente, não algo merecido, não algo conquistado, mas um presente de Deus. O Senhor está contigo. Qual é este presente? Não é um favor, não é uma ajuda, não é alguma coisa particular. A graça de que Maria está cheia é a presença do próprio Deus feito homem. A graça, para nós cristãos, antes de ser uns favores, muito mais do que isso, a graça de que Ele quer encher Maria, e em Maria a Igreja, e através da Igreja o mundo inteiro, é a sua presença no meio de nós. Deus feito homem é graça, é salvação. Isso nós temos que entender. E é por isso que termina o trecho do Evangelho do quarto domingo, em que o anjo, respondendo à pergunta de Maria, diz: "O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra." Não tem obra humana na recepção do Salvador. Não é o que nós merecemos, não é a nossa grandeza, não são as nossas capacidades, não é a nossa fidelidade que merece a presença do Salvador. Ele é o Salvador. Alguém que vem porque vai ao encontro de todos, dos bons e dos maus, das pessoas que o procuram e das pessoas que não o procuram. É por isso que é triste, verdadeiramente triste, uma religião que exclua do amor de Deus. Como que a graça de Deus fosse mais fraca do que a força do nosso pecado. É triste a religião quando quer limitar o acesso ao presente que Deus nos faz, a sua salvação. É triste a religião quando quer fechar portas que o próprio Deus está abrindo, porque vem ao encontro de um povo que precisa da sua salvação. Deus não coloca condições para amar.
Deus nos pede de sabê-lo acolher e de converter a nossa vida. E eu penso que, assim como Maria se abriu, foi capaz de abrir-se à grande novidade de um Deus que vem de graça para amar e para salvar a todos os seus filhos e filhas, nós, como igreja, temos o dever de ficarmos maravilhados diante do amor de Deus que supera o nosso pequeno amor, diante de uma misericórdia de Deus que supera a nossa pequena misericórdia, diante de uma estrada de salvação de Deus que supera as nossas pequenas trilhas que nós estamos construindo na base não da grandeza e do amor de Deus, mas das nossas ideias. Nós temos que deixar espaço, assim como Maria fez, à iniciativa de Deus, à grandeza de Deus, à misericórdia de Deus. Isso para dizer como nós temos que sermos introduzidos a fazer a festa do Natal. E vamos passar então a ver o Evangelho da noite de Natal. E nós podemos ver uma continuidade com a mensagem do quarto domingo do Advento. Lá na segunda parte do Evangelho está escrito que o anjo apareceu aos pastores e disse: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. A quem aparecem os anjos? A pastores. E quem são os pastores? Não são somente pessoas pobres. São pessoas que os sacerdotes e os fariseus excluíam da religião oficial. Eram impuros, tidos como pecadores. Pessoas que não podiam se aproximar do templo, não podiam viver a aliança com Deus. Eram excluídos porque eram tidos como pecadores. Não podiam cumprir com todas as regras da religião. A estes pecadores, a estas pessoas excluídas da religião, os anjos aparecem e anunciam a novidade. E anunciam com uma palavra: não tenham medo. A mesma palavras de Jesus ressuscitado. Continuando o que dizia antes, como é triste uma religião que coloca medo nas pessoas. Como é triste uma religião que faz da salvação algo que nós temos que conquistar com a nossa fidelidade quando nos é oferecida de graça e que nós somos chamados a acolher, transformando a nossa vida. A conversão é a consequência do amor de Deus. Não é um pressuposto que nós temos que colocar. Então, a estes marginalizados, a estas pessoas, o anjo diz: não tenha medo, porque nasceu justamente um Salvador. Aquele que muda a nossa vida, aquele que transforma a nossa vida, aquele que dá graça à nossa vida, a graça de uma presença de Jesus que nos acompanha, ajudando-nos a nos converter ao seu amor e à sua misericórdia. Então, a estes pastores, a estas pessoas, os anjos anunciam a grande novidade. E onde é que tinha nascido? Na cidade de Davi, em Belém. Aliás, na periferia de Belém. Porque Jesus nasce entre os marginalizados. Nasce entre aqueles que não são acolhidos. Nasce entre aqueles que não têm casa. Nasce entre aqueles que não são colocados como algo que sobra à margem da vida. Jesus nasce nesta condição, fora da cidade, numa gruta, dentro de uma manjedoura. Então nós vemos como a misericórdia de Deus é grande, porque a salvação é para todos, para o povo inteiro.
E sendo humilde, pequeno, excluído, pobre, Jesus diz que é para todos a partir dos últimos. É claro que Deus ama a todos, pobres e ricos, mas quantas vezes nós queremos nos justificar excluindo os pobres, excluindo os últimos, excluindo aqueles que nós achamos serem mais pecadores do que nós. Jesus nasce em Belém, numa gruta, numa periferia, excluído, porque não tinha lugar para ele na casa. Mas não é só isso. Jesus nasce entre um povo. O Evangelho nos diz que nasceu na época em que foi feito o recenseamento. Então nasce dentro de um povo oprimido, dentro de um povo que estava sofrendo pela ocupação, pela opressão. Jesus nasce e se faz presente no meio de um povo que sofre a opressão. Eu convido vocês a dar o nome que vocês quiserem nesta opressão, mas por favor, não excluam nenhum tipo de opressão. Tudo que reduz, rebaixa a dignidade humana, a liberdade humana, é opressão. E Jesus se faz presente de um povo que sofre isso. Chamem esta opressão do jeito que vocês quiserem, são muitas, mas todas são infidelidade ao plano de Deus. E Jesus nasce na noite, no silêncio da noite, sem um concurso humano, sem um agir humano, se apresenta como luz que vem do alto para reverter uma situação que os homens não foram capazes de criar de acordo com o amor de Deus. Ele que reverte. Então Ele é a nossa luz, é a luz da noite. Ele é o que ilumina o nosso caminhar. Sem a luz do seu amor, sem a luz da sua misericórdia, sem a luz da fraternidade que Ele traz, sem a salvação que Ele produz diferente do nosso jeito de agir e de andar, nós permaneceríamos nas trevas, na noite da nossa incapacidade de sermos irmãos e irmãs, filhos e filhas verdadeiros do Deus de amor. Jesus nasce como Salvador porque muda as estradas da salvação. Ele nos ensina a estrada certa, não nós a Ele. E é por isso que, terminando, nós somos chamados a assumir a postura de Maria, que diante de tudo aquilo que os pastores diziam, medita no seu coração e reflete. Que nós possamos refletir sobre a grandeza do que este ano se renova. Que nós saibamos refletir com a mesma maravilha de Maria, com a mesma disponibilidade de Nossa Senhora, com a mesma fidelidade de Nossa Senhora, a graça que Deus está nos concedendo hoje, de não seguir os nossos caminhos imperfeitos, mas de nos convertermos aos caminhos do amor de Deus. Então, para vocês, para suas famílias, para suas comunidades, um Feliz Natal, e que a graça de Deus possa nos guiar à alegria sem medo de acolher o Senhor hoje no meio de nós. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar.